Estamos voltando aqui com Celso Martinelli. Ele vai continuar falando aqui da sua belíssima trajetória no rádio, né? Ô, Celso, e você, né? Você trabalhou como narrador, como comentarista, mas até repórter, né? Qual que é a sua paixão mais em relação ao rádio? Bom, eu pratiquei, se eu fosse um médico, clínica geral. Fiz de tudo um pouco. Fiz narração, comentário, reportagem, jornal falado, redação, fiz de tudo em rádio. Fiz de tudo. Não existe atividade, do ponto de vista da locução, que eu não tenha realizado. E o que mais me apaixonou, evidentemente, o futebol. Mas eu nunca fui um narrador daqueles que eles chamam de primeira linha. O narrador número um, aquele Titular. que desperta as grandes emoções. Só que tem um detalhe: tinha esses que teoricamente faziam isso quando concorriam comigo, meu amigo. Eles, eles, O sinal que o senhor era. eles rebolavam para ganhar audiência. E naquele tempo tinha o sinalzinho do rádio, o sinalzinho eletrônico. Ele media a audiência dentro dos estádios. Certo. Aliás, a saída do rádio de dentro dos estádios foi um desastre para o futebol. Olha só, hein? A televisão arrebentou com o futebol e continua arrebentando. E eles não conseguem descobrir por quê, qual a razão, qual o motivo disso. Mas é porque o rádio foi embora. O rádio não está dando mais o suporte que sempre deu aos clubes de futebol, aos jogos de futebol. E em razão disso, o futebol caiu e caiu demais. Mas culpa dos clubes, né? Ah, óbvio que sim. O rádio sempre esteve ao lado, né? As rádios sempre procuraram fazer aquilo que fosse melhor para o futebol. Mas, infelizmente, enfrentaram inúmeros problemas. E hoje, o futebol paga um alto preço pela ausência do futebol, porque era um espetáculo. Você chegava, às vezes, com 90, 100, 110 repórteres dentro de um campo de futebol entrevistando os jogadores. E nem por isso havia problemas. Jogadores obedeciam à arbitragem, os estádios viviam cheios, pululando de gente. Realmente, o rádio foi maravilhoso para o futebol e é lamentável que ele tenha se afastado. Aliás, que tenham afastado ele. Exatamente. E esse entrevista, o pessoal escolhe o jogador para dar entrevista, o técnico dá coletiva, e a gente vê muito hoje em dia, né? As perguntas são para as coisas que o técnico quer ouvir, né? Ninguém dá uma apunhalada, é raro, né? A gente não vê mais esse tipo É a chamada cobrança, né? Não tem mais a cobrança. Se você, qualquer perguntinha que você fazer que desagrada o treinador, o jogador, você vê que você vai ser um cara fora do prumo. Descartado, né? Perfeito. Então realmente tá muito chato. E no mundo, né, do rádio, logicamente, essa voz que você tem, esse excelente profissionalismo que você, na sua trajetória, você deve ter tido convite aí para trabalhar em TV, não só no rádio, né, em outras mídias, né, Celso? Olha, eu tive chance para trabalhar, principalmente na TV Bandeirantes, isso no início da década de 70. A Bandeirantes tinha uma estação aqui que era a TV Vila Rica. Eu fazia a TV Vila Rica como auxiliar aos meus rendimentos, como um bico, como se chamava antigamente. E depois, obviamente, eu tive que optar por coisas melhores, porque naquela época o rádio pagava muito mais do que a televisão. Então foi por isso que eu não prossegui em televisão, fora o fato de eu não ser bom em televisão. Não sou bom em televisão, não adianta. O que eu sou e tenho de bom em rádio, eu não tenho em televisão. A televisão requer uma coisa chamada, digamos assim, tranquilidade para falar, exige às vezes que você tenha cara de pau. Eu sou muito autêntico para trabalhar em televisão. Os meus olhos e o meu olhar me denunciam. Já denuncia, né? Então eu tive que optar por outras coisas. Agora, só que tem um detalhe. Eu ganhei
E os meus amigos que optaram por televisão, que só o rebotalho do rádio optava na época por televisão, eles ficaram todos, como é que eu vou falar? Ficaram todos em má situação financeira. Eu ia dizer pobres, mas é meio subjetiva essa palavra. Então eu digo, ficaram em má situação financeira e hoje estão tendo que trabalhar depois de velho para ter que sustentar a família. E eu não preciso disso. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Celso Martinelli falando tudo aqui da sua trajetória no mundo esportivo. Até mais.